Mulher, seja muito bem-vinda ao Desafio Mais Magra. Eu sou Verônica Camargo, sou mãe de duas, também sou mãe de pet e sou Nutri. Sim, especialista em ajudar mulheres como você a eliminarem 12 quilos em 4 semanas, reprogramando o seu metabolismo e os seus hormônios. Mesmo que seu corpo esteja ali travado, mesmo que você já coma pouco e mesmo assim na balança não mexa, que a barriga não desinche, que o cansaço esteja impedindo você até de fazer o básico, sabe? Que você use caneta emagrecedora, esteja ali com medo de reganhar o peso quando você parar de usar, que você já tenha feito até a bariátrica. Aqui você vai começar finalmente a vencer essa guerra com a balança, vai aprender a vencer o começar e a parar, a falta da disciplina, a vencer a ansiedade. E olha, nem precisa de exercício ou dieta maluca sem graça, tá bom? Vamos colocar os hormônios ali, a diabetes, a tireoide, o lipedema, tudo no chinelo e mostrar a eles exatamente como que se faz. Sim, linda, no encontro de hoje você vai descobrir como fazer o seu metabolismo reagir depois dos 40, ver um mapa para reprogramar os seus hormônios e voltar a queimar gordura sem precisar cortar os pulsos com dietas restritivas. Hoje vai ser o dia que você vai construir a sua jornada rumo a uma vida saudável, sem sofrimento, como essas maravilhosas por aqui. A dieta para mim não era uma dieta, né? Eu não posso dizer que era uma dieta, mas para mim não tinha a sensação disso, porque era uma coisa que foi para mim muito tranquilo fazer a dieta. Eu juro que eu não acreditei. Quando eu comecei a perder peso, assim, eu juro, parecia mágica. Porque eu não me sentia fazendo nenhum sacrifício. Foram 28 quilos que eu emagreci. Foram 17 quilos, né? Muito mais, doutora. Foi muito mais que 12 quilos. Os 18 quilos a menos melhoraram, assim, minha vida 100%. Eu me Carregando um saco de 15 quilos de ração das minhas cachorras, eu segurei e falei, caraca, eu tinha isso de peso. 15 quilos de gordura. Arrasou, gente. 15 quilos de gordura. Vocês têm noção do que é isso? 10 centímetros de barriga. 7 centímetros de braço. Eu perdi, foram 10 quilos mais gordura mesmo, né? Corporal. Hoje, oficialmente, perdi 20 quilos. Não tenho mais gordura no fígado através da ajuda da doutora Verônica. Já perdi 10 quilos. É nítido repararem que eu emagreci muito, né? Perguntaram até se eu fiz bariátrica. Sou outra pessoa. Depois ainda emagreci mais de 20 quilos. Muito bom. Só agradecer. Poxa, eu fico muito emocionada quando eu vejo ali essas mulheres que já tinham perdido ali a esperança de poder perder peso, de voltar a se olhar no espelho e gostar do que tá vendo, de caber nas roupas que tanto amam, sentir orgulhos ali de si mesmas, sabe? Viver sem dor no joelho, dor na coluna, conseguir isso tão pouco tempo, eu fico muito emocionada. E assim, de verdade, vocês me veem aqui hoje como Nutri, né? Mais de 15 anos de experiência, né? Acham que eu nasci com um metabolismo maravilhoso, acelerado, zero problemas, uma rotina de herdeira? Não, não, não. Preciso te contar uma coisa aqui, né? Eu conheço literalmente o fundo do poço da exaustão. Logo depois do meu segundo parto, né? A minha vida virou assim, de ponta para baixo. Foi um momento muito crítico que eu vivenciei ali. Eu fui parar na UTI quando eu tava ali no hospital, né? Fiquei sem curtir o nascimento da minha filha, sabe? E quando eu saí de lá, eu tava literalmente quebrada, destruída por dentro. E ainda tinha que dar conta de tudo e de todos. Eu tinha que cuidar da casa, do filho, do trabalho, do marido, sabe? Eu acabei ficando sempre como a última da fila. E aí, sabe aquela sensação que a gente tem às vezes de cuidar do mundo e acabar não tendo energia e se esquecer completamente de você? Eu vivi exatamente isso. E o resultado foi brutal. Eu comecei a comer as minhas emoções, as minhas dores, as minhas inseguranças. E em 3 meses eu engordei mais de 25 quilos. Meu corpo literalmente travou. E eu também. Eu me olhava no espelho, não me reconhecia. Eu não conseguia ver a mulher que eu era. Eu tinha dores no corpo, dor no joelho. Eu vivia exausta. Sabe o que me veio na cabeça aqui? Uma situação que aconteceu comigo. Eu acho que eu nem falei isso assim em rede social, tá? Porque é uma coisa que mexe comigo e é profundo e íntimo, né? Eu lembro de um dia que eu fui escolher uma roupa porque tinha um aniversário de evento de família. E aí quando eu abri o armário, cadê? Não tinha jeans que coubesse em mim, gente. A barriga ali
muito pra cima, tudo apertando, não fechava a calça, sabe? E eu fui botar um vestido e ficou muito marcando ali a barriga, né? A calcinha enrolando. E olha, como eu chorei aquele dia de tristeza. E o que você acha que aconteceu depois? Eu literalmente perdi a vontade de ir na festa. Eu não queria ir, eu me sentia péssima, horrível, incapaz. E acabei comendo. Pedi uma pizza doce, uma pizza salgada, um refrigerante, mandei bala. Depois me senti, obviamente, pior ainda. Que dia de cão foi esse? Nossa Senhora! E ó, na sequência, o que eu fui tentar fazer pra melhorar? Dieta restritiva, né? Fiz mais uma e fracassei, porque essas dietas comigo não duravam mais que um mês, nem uma semana. Eu começava na segunda e na quarta a ansiedade já engolia, já batia, comia tudo que via pela frente. Você já viveu algo assim? Olha, se não, eu não sei, mas eu entendo se você já viveu. Em gênero, número e grau, a intensidade que é isso. Foi uma ida num restaurante com meu marido, eu tava muito feliz aquele dia, me arrumei, botei uma legging, porque, né, jeans não cabia, botei uma bota de salto legal, né, tomei ali um remédio pra poder melhorar a dor. E aí, a gente chegou no restaurante, pediu um vinho, pediu uma pizza, nossa, eu tava muito feliz aquele dia, era um momento especial na minha vida. E aí a gente teve a brilhante ideia de pedir pro garçom tirar uma foto pra gente, né, minha, do meu marido, pra gente guardar. Meu amor, quando eu vi aquela foto, pá, aquele baque, sabe? Eu olhei aquilo e fui com choque. Como que eu tava daquele tamanho? Não era eu naquela foto, gente. Sabe quando você tá num lugar lindo, mas nenhuma foto mais salva, você perdeu o tesão no rolê? É isso. Só as fotos de selfie que eu consegui. E eu não consegui postar foto nenhuma. Eu me vi imensa, cansada, sem me reconhecer mais. Percebi que com isso eu estava me auto-sabotando. Eu tinha sinais claros do meu corpo que eu não estava bem. Eu estava cansada, com insônia, ansiedade, compulsão por doce, irritação, tristeza, libido zero. O meu exame já acusava gordura no fígado, alteração com relação à insulina, a tireoide maluca e até barriga eu tava tendo, gente, pelo amor de Deus. E do que adiantava ficar me escondendo em fotos, comprar roupas maiores, né? Evitar o espelho para não ver. Eu só tava aumentando o problema. E foi ali que eu decidi que eu ia dar um basta. Sabe, eu queria entender o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo. Então, como Nutri, eu fui mergulhar nos estudos da bioquímica da mulher adulta. Antes eu atendia muito criança, eu trabalhava com oncologia, transplante de fígado, transplante de rim, só coisa leve, vai. Então eu entendi algo que mudou ali a minha vida. Aquilo que estava acontecendo comigo não era falta de força de vontade. Eu descobri uma coisa muito dura, na verdade, que o meu corpo, ele não estava preguiçoso, ele estava em estado de emergência. Ele estava tão inflamado, tão carente de vitaminas e minerais, que eu tinha simplesmente bloqueado a queima de gordura nele para sobreviver. E ali eu entendi algo que eu nunca mais vou esquecer. Tentar emagrecer um corpo doente, fechando a boca, é como dirigir um carro sem combustível. Você não sai do lugar e ainda funde o motor. Por isso, eu parei ali de fazer dietas malucas. Ao invés de comer salada com frango grelhado branco sem sabor, passei a comer de forma estratégica. Arroz, feijão, legumes, salada, carne, comida de verdade. Sem suplemento caro, coisa mirabolante. Eu comecei a tratar a inflamação com uma nutrição de verdade. E lógico, né? Sempre temos dias de luta e dias de glória. Tiveram dias que eu acordei uau, pronta para dominar o mundo, sabe? Querendo ali dominar tudo e todos, conquistar o meu tão sonhado corpo dos sonhos. E tiveram dias também que eu não vou te enganar, não. Juro pra você que eu queria jogar tudo por alto, sabe? Sabe aquele dia em que tá tudo um caos? A gente acorda chateada, né? Porque tá atrasada, não tem nem roupa pra botar direito. Sabe? Tudo apertando, incomodando. Aí você vai pro trabalho, pega um trânsito, tá um nó. Aí no trabalho você tem demanda extra. Você não consegue parar nem para almoçar direito, para lanchar. Se aborrece no final do expediente do trabalho. Você só quer chegar em casa e se jogar no sofá. Aí, quando eu chegava em casa, adivinha? Ainda tinha filha, marido, tudo para dar conta, comida para fazer. 9 da noite, você acha mesmo que eu pegava ali um frango grelhado, salada e fazia? Não, né, gente? Claro que não. Eu pedia era mesmo uma pizza maravilhosa com a coquinha zero, que eu tava de dieta. Então, eu fazia o que dava. Era o que sobrava, sabe? Eu não me organizava. Só que com a fome que eu tava, eu comia era 4 fatias de pizza, linda. Sabe? E ainda comia doce, porque eu amo docinho. Mas sabe o que eu percebi com isso tudo?
que o que eu vivia fazendo era uma autossabotagem. O que eu estava fazendo ali não iria fazer com que eu alcançasse o meu objetivo. Era um eterno começa e para que eu estava vivendo. Pois tinham 1000 problemas me dominando. Cansaço, doce, marido atrapalhando dieta, sabe? E ainda bem que eu vivi aquilo, porque eu aprendi exatamente como vencer cada situação dessa. E eu vou te falar que quando eu aprendi, a mágica aconteceu. O inchaço sumiu, a dor melhorou, a energia voltou, e aí os 25 quilos estão indo embora. Por isso que eu não quis guardar isso só pra mim. Eu quis levar para mulheres reais, assim como você, assim como eu. Então, eu apliquei esse método na Simone, na Mônica, em mulheres com hipotireoidismo, com gordura no fígado, sabe? Com pressão alta, com fibromialgia. E tudo funcionou muito bem para elas. E é por isso que eu tô aqui hoje, para ser o seu GPS e te dar a direção que ninguém nunca te deu. Então, bora desligar essas notificações. Pega papel e caneta, porque a aula de hoje vai te economizar anos de tentativas frustradas e muito dinheiro perdido na farmácia. Hoje no Brasil, Diamante, a gente tem mais de 6 em cada 10 adultos já acima do peso. E quase 1 em cada 4 já está numa situação de obesidade. E o que mais me preocupa aqui, sendo honesta, não é o número de balança, é o que vem junto com ele. A diabetes vem junto com a obesidade, vem junto com a diabetes, com a pressão alta, com a gordura no fígado, com a inflamação crônica. E o mais perigoso de tudo é que isso não vai começar para você com uma sirene, sabe? Isso começa assim, barriga alta, sono depois do almoço, fome de doce no meio da tarde, belisco ali à noite, inchaço ao longo do dia, cansaço que não passa nem você dormindo a noite toda. E aí, muita mulher acha que isso é normal. Vê, é rotina, é idade. Não é não. Na pesquisa que eu fiz para te conhecer melhor, aqui dentro do nosso desafio, eu vi que muitas de vocês falaram para mim ali que tem dores articulares, que tem a questão com a tireoide, pressão alta, ansiedade, tentativas já de fazer tudo certo e não dá certo, emagrecimento, ou emagrece e para e volta tudo, menopausa, intestino travado, sono ruim, inchaço. Entenda, linda, o corpo é uma máquina perfeita, mas para essa máquina queimar a gordura, você precisa de combustível. E para ter isso, você precisa dessas fagulhas. O que são as fagulhas para o corpo? Vitaminas e minerais. E isso aqui não é detalhe, não. Eles são literalmente o que liga ou desliga o seu metabolismo. Eles regulam a ansiedade, sono, glicose e ajudam ali a sua tireoide a funcionar. São essenciais para a produção do hormônio da mulher 40+. Algumas vitaminas, inclusive, transformam comida em energia. E sem elas, você até come, mas não produz energia direito. E aí vem uma coisa importante que eu quero te chamar a atenção. Muita mulher acha que resolve isso aqui com suplemento. E aí que mora um perigo enorme. No desespero, aquela mulher que tá cansada, vai lá na lojinha de suplementos, aí empurra um monte de coisa para você, sabe? Para tentar melhorar ali, para você tentar destravar a balança, você vai lá e compra. Cuidado, linda. Suplementar sem avaliar, sem entender se precisa, sabe? Sem direção, muitas vezes acaba piorando o problema ao invés de resolver. Bora então entender o que é metabolismo de verdade? Metabolismo, linda, é um conjunto de processos que controla praticamente tudo em você. Controla sua fome, sua saciedade, sua queima de gordura, sua disposição, seu intestino, seu humor, seu sono, até a ansiedade, acredita? Vontade de doce. Ele controla a retenção, inflamação, tudo. Metabolismo, ele é o maestro da sua orquestra. E aí, quando o seu corpo está ali tudo afinado com essa orquestra, tudo flui. Agora, se essa orquestra desafina, tudo trava. E isso não é falta de vergonha na cara. O metabolismo, ele tem esse modo de proteção. E antes de eu falar o jeito certo ali de você conseguir emagrecer 12 quilos em 4 semanas, eu preciso te ajudar a parar de cometer os 3 maiores erros que estão arruinando as chances de você perder peso. E eu vou tocar num erro que é muito comum por aqui, tá? Que destrava, inclusive, qualquer plano de emagrecimento, combinadas? O erro 1, sabe qual é? É a síndrome do respirei, engordei. É aceitar o limite natural da idade, achando que depois dos 40 não tem como voltar aquele corpinho de antes. Você já viveu isso por aí? Você já achou que a idade é um limitador para você? Isso é importante a gente citar aqui, tá?
Porque eu escuto isso praticamente todos os dias. Depois que eu fiz 40, se eu respirar, eu engordo. Parece até aquela hiena do desenho que fica ó vida, ó céu, ó azar. O que tem de mulher achando que depois dos 40 não tem como voltar a um corpo que tinha antes, olha, não tá nesse gibi. Então, verdade seja dita, vai. Eu sei que com a vida corrida, você passa a ignorar alguns sinais do seu corpo e acaba culpando ali a idade. Barriga estufada, intestino preso, fome de doce, sono ruim. Diamante, isso aqui não é azar, não é frescura e também não são vozes da sua cabeça. São sinais metabólicos claros de que tem alguma coisa que não tá legal no seu corpo. E aqui vem algo que vai mudar essa visão, tá? A balança é o último lugar que seu corpo vai conversar com você. Antes disso, ele vai te dar sinais que não tá legal. Barriga estufada ao longo dos dias, o intestino sem funcionar, sabe? Seus hormônios desequilibrados. Ó, o intestino preso aqui, ele faz com que o corpo recircule os hormônios errados, piora inchaço, piora ansiedade, piora a retenção. A fome de doce quase nunca é gula. Muitas vezes é uma glicose totalmente desorganizada, com cortisol alto pedindo socorro. O sono ruim vai derrubar a tua leptina, aumentando grelina, fazendo com que seu corpo entre no modo defesa. Enquanto tudo isso está acontecendo simultaneamente, você só foca no número de balança. E ignora completamente seu corpo tentando te avisar. Agora vem uma questão aqui que eu preciso que você olhe com carinho, tá? Culpar a idade depois dos 40 é assim mesmo. Meu metabolismo ficou lento, não tem mais jeito pra mim. Eu engordo até com água. Diamante, deixa eu te falar, com todo carinho e responsabilidade clínica, a idade muda o corpo, mas ela não condena você. O que trava o emagrecimento depois dos 40 não é a idade, é hormônio desorganizado, é esse sono ruim por aí, é uma inflamação crônica, um estresse alto. Comer pouco, do jeito errado, fazer coisas mirabolantes para emagrecer, dietas genéricas da blogueira, da amiga. Eu trabalho com mulheres de 45, 50, 60 que secam a barriga, desincham, regulam hormônio, ansiedade, dormem melhor, entram nas roupas que amam no guarda-roupa, transformam corpo e vida. E não porque são jovens, sabe? Mas porque estão usando a estratégia correta para o corpo que tem hoje. Então, bora lá que eu vou te mostrar o perigo real de você desistir no meio do caminho. Quando você normaliza uma barriga crescendo, um exame alterando, uma glicose subindo, aquele colesterol ruim, a pressão aumentando, você está caminhando sem perceber para doenças sérias, como diabetes, uso de remédios para sempre, dores articulares, limitações físicas, aquela dependência de farmácia. É quase toda mulher que chega aqui pra mim, ela chega ali com essa frase, vê, eu achei que realmente era a sua idade. E não, linda, era o corpo pedindo socorro há anos. E é exatamente por isso que você não pode focar só em peso. Precisa ler o seu corpo, os sinais, hormônio, sono, intestino, fome, emoção, inflamação. Por quê? Quem aprende a interpretar os sinais do corpo começa a ganhar o controle antes da doença chegar. Mulher, seu metabolismo não travou depois dos 40 por acaso, sabe? Eu sei que o corpo vai mudar, mas a estratégia precisa mudar também. Seu corpo ele não responde mais como antes. E existe um motivo. Ele não está quebrado, sabe? O problema é que não é aqui falta de força de vontade. Você quer emagrecer. O problema aqui é que ninguém te contou como emagrecer depois dos 40. Que é um corpo mais cansado, inflamado, ansioso e que está com desequilíbrio hormonal. Olha, linda, que bom que você está aqui. Porque aqui eu vou te explicar a solução. Bora pro erro 2? Porque, gente, diante de tudo que eu falei por aqui, eu tenho certeza que você já aprendeu que não adianta comer pouco para emagrecer. Aliás, eu arrisco dizer que você já tentou isso por aí e não funcionou, né, linda? Quantas vezes você já tentou emagrecer com dietas malucas? Parou para pensar nesse número? Bora lá. O erro 2 é exatamente o que vocês falam por aqui. Como pouco, como quase nada, pulo o café da manhã, fico o dia inteiro só no café, às vezes só no janto. Deixa eu te contar uma coisa que eu vejo no consultório aqui todos os dias. Eu vejo mulheres que comem menos de 1.000 calorias, 900, 800, 600 e mesmo assim não perdem 1 grama na balança. Esse é o nosso erro 2, comer pouco para emagrecer. Eu vejo mulheres que passam o dia inteiro sem comer e explodem ali, às vezes, na fome à noite. Ficam inchadas, cansadas, desesperadas no final da tarde.
Isso aqui tem um ponto científico importante. Quando você come pouco, o seu corpo, ele não acelera. Ele vai fazer exatamente o oposto. Ele vai entender assim, estou em perigo, não tenho comida, eu preciso economizar. E aí ele faz uma série de reações hormonais para poder te proteger. Então, primeiro, ele diminui a produção de T3, que é um hormônio aqui, ó, da tireoide, que faz o corpo queimar energia. Então, sem T3 suficiente, o metabolismo fica lento de verdade. Sem T3 funcionando direito, você fica mais cansada, você fica mais lenta, mais inchada. E o corpo fica com menos disposição. Segunda coisa aqui que acontece, ele vai entrar nesse modo economia. Então, ele começa a proteger a gordura corporal, porque ele acha que está em jejum permanente. E aí acontece algo que eu vejo muita mulher boa aqui, tá? A ter. A fome aumenta muito, principalmente à noite. Você fica bem durante o dia, e aí quando bate a noite, é como se o seu sistema de sobrevivência fosse acionado. Vem aquele cenário, né? Eu fico bem durante o dia, mas final da tarde pra noite, nossa, eu fico com fome, eu fico com vontade de comer doce. Começo bem, mas não consigo sustentar, eu desando. Isso aqui não é falta de foco, tá? Nem é falta de vontade, é fisiologia, tá? O corpo tá em alerta. E se eu contar que isso tem um nome clínico, se chama adaptação metabólica. Seu corpo literalmente reduz a velocidade do motor para economizar combustível. E não é teoria louca de internet, é fisiologia humana real. Tem estudo que mostra, inclusive, tá? Que quando você diminui a ingestão calórica por muito tempo, você acaba fazendo com que seu corpo reduza a produção dos hormônios tireoidianos, diminuindo o gasto da energia, né? Em descanso e em movimento. Ele literalmente passa a economizar cada caloria como se fosse ouro. E tem mais, tá? No consultório aqui, eu trabalho com mulheres que tinham histórico, inclusive, de comer pouco há anos. Às vezes com TSH, que é o hormônio da tireoide, até normal. Mas quando eu peguei a T3 para ver, ó, baixa. O metabolismo travado. E eu também vi mulheres que passaram por vários programas de emagrecimento anteriores, comendo ali pouco, inclusive, se matando de treinar. E no final, estavam gastando pouquíssimas calorias. Com pouco músculo. Menos até do que começaram no processo de emagrecimento. O músculo, ele é fundamental para o metabolismo. Sem ele, você vira uma máquina lenta. Então, quando você come pouco demais, o seu corpo, ele não diz, ótimo, vou queimar gordura. Não, não, não. Ele diz, eu preciso economizar até o último suspiro de energia. E aí ele faz o quê? Preserva a gordura. O hormônio da tireoide, ele faz isso. Ele sequestra a energia do tecido adiposo, você fica cansada, lenta, triste, e a balança não se mexe. Tá? E aí você pensa, meu Deus, o problema é comigo, não tem mais jeito. O problema é que você está impedindo ali o teu corpo de usar a gordura a seu favor. E o seu corpo, ele não entende que você está fazendo dieta. Ele entende que você está correndo risco de morrer de fome. E quando o corpo acha que ele está no risco, ele não vai liberar a gordura para sair. E aí, uma última tentativa, o que é que você faz? Você pega, às vezes, o milagre de Jesus. Uma dieta mais restritiva ainda. Dieta do ovo, do limão, né? A novidade de beber água com sal integral em jejum. Diamante, isso não emagrece. Em alguns casos, ainda pode atrapalhar você. Quando você bebe água com sal em jejum, você acaba, às vezes, estimulando um pouco o seu intestino. E aí, algumas pessoas até têm um efeito meio que laxativo, sabe? E tem uma sensação de desinchar. É momentâneo. Você vai no banheiro e tal, e aí você fala, nossa, emagreci. Só que na realidade, você perdeu líquido do seu conteúdo intestinal. Você não perdeu gordura, sabe? E aí você acaba fazendo isso todo dia. O que vai causar em você? Aumentando retenção, podendo alterar a pressão arterial, sobrecarregando seu rim, inchando você ao longo do dia. Principalmente na mulher 40 mais, que já tem tendência a essa retenção por conta do desequilíbrio hormonal que a gente tem. Entenda, seu metabolismo, ele só quer sobreviver. E sobreviver para ele é diferente de emagrecer. Essa é a grande razão pela qual procurar coisas absurdas e atalhos mirabolantes, né, como comer pouco, inclusive, pode ser muito pior do que você comer com constância, o correto. O corpo literalmente desliga o pedal da queima de gordura e ele liga o pedal de proteção. E sabe o que é ruim de ver? Mesmo depois de você vivendo nesse modo há anos ali,
quando você finalmente começa a comer de forma estratégica e começa a emagrecer, você para olhar para trás e fala assim, meu Deus, pra que eu sofri tanto? Pra que foram tantos anos de frustração? Você não precisa, mulher, comer pouco para emagrecer. Você precisa entrar no modo estratégico para o seu corpo, tá? Porque você tá exausta. E acredite, seu corpo ele vai voltar a funcionar. Você vai aprender a destravar seu metabolismo, a controlar sua ansiedade, voltar a ter energia, emagrecer sem viver de dieta, reprogramando o seu metabolismo e os seus hormônios, diminuindo ali a barriga, sabe? Sem ter que ter uma nova vida para que isso aconteça. Não precisa. Bora do erro 3, mulher? Tá preparada pro erro 3? Que o erro 3 eu sei que vai pegar muita gente aqui na curva. O erro 3, diamante, vou te falar que é um erro que eu vi, inclusive, nas nossas lives, tá? É um erro que virou praticamente moda, mas que tá sabotando profundamente o seu metabolismo. É o erro de fazer jejum para emagrecer. Sim, deixa eu te dizer essa coisa aqui importantíssima. O jejum não é vilão. Eu uso, às vezes, jejum aqui como estratégia no consultório, mas com estratégia, critério. O corpo ele tá preparado para usar. O problema não é o jejum, é fazer o jejum errado, num corpo estressado, porque aí, meu amor, ele vai virar sabotagem hormonal. Agora, pensa comigo como que é a manhã de muitas de vocês? Você acorda já cansada, atrasada, 1000 coisas na cabeça, faz isso, faz aquilo, corre, passa o dia resolvendo problema, apagando incêndio, horas sem comer, aí vem mais café, cobranças. Seu corpo, ele entende perigo. Quando o corpo ele entra nesse modo de proteção, ele então vai ativar o hormônio da sobrevivência. Qual é o hormônio? Cortisol. Esse é o hormônio do estresse. E aí vem a parte que as pessoas não falam tanto. O cortisol faz exatamente isso que você não quer que ele faça. Aumenta a glicose no seu sangue, aumenta a vontade de doce, aumenta a retenção de líquido, piora o seu intestino. E aí vai piorar também o quê? Sono. Ele vai aumentar a gordura no abdômen. Porque para o corpo, a barriga é o lugar mais rápido e seguro de guardar energia. E aí começa aquele ciclo clássico que eu vejo todos os dias no consultório. Passa o dia se controlando, achando que tá fazendo tudo certo, porque tá comendo pouquinho, sabe? Fez jejum, foi comer lá pra sei lá que horas. Chegou ao final do dia, vem irritação, estresse, cansaço, vontade do doce. Às vezes vem até aquela fome emocional, sabe? E aí você para pra pensar, sou fraca, não tem mais jeito, sabe? Não tem vergonha na cara, não tem disciplina. Diamante, você na verdade tem um corpo que tá em alerta máximo tentando te salvar. E aí, vou falar uma situação também que acontece. Muitas mulheres fazendo jejum ali ainda treinam, comem pouco, dormem mal, vivem estressada. Chegam no consultório aqui com cortisol nas alturas, insulina desorganizada, a barriga mega inflamada. Retenção absurda de líquido, o metabolismo como? Travado. Quanto mais você tenta controlar aqui, mais o corpo entra em defesa. Porque o corpo ele vai pensar que está em perigo. Não tem comida, tô em jejum, tô estressado, vamos guardar, sabe? Vamos guardar gordura, principalmente na barriga. E aí, o jejum no corpo organizado, ele vai até te ajudar. Mas um jejum no corpo estressado trava, gera resistência metabólica. Na aula 2, eu vou falar um pouquinho mais sobre o uso do jejum na forma correta. Então você não vai perder essa aula, combinadas? Eu quero você como magra, com saúde, cabendo nas suas roupas. Então vamos para o desafio de hoje, porque ó, ele é o primeiro de uma série de desafios pensada para você e no seu resultado. É isso, mulher. O desafio mais magra, ele foi pensado todo de forma estratégica para destravar a sua balança. E eu escolhi o desafio 1 como a desinflamação. Porque a inflamação é praticamente a raiz de todos os sintomas que você falou para mim que tem. Como cansaço, a barriga alta, retenção, peso estagnado, a vontade do doce, baixa energia, humor instável, tá? Quando você reduz a inflamação, o metabolismo ele ganha espaço para respirar. E por que usar alimentos, Vê? Linda, alimento é o único anti-inflamatório que você vai conseguir usar todos os dias sem esforço, sem problema algum. O desafio, então, vai consistir em consumir
3 alimentos anti-inflamatórios por dia até o final do nosso desafio. E o que isso vai fazer no seu corpo? Ele vai melhorar a retenção, melhorar o intestino, diminuir compulsão, melhorar teu foco, tua atenção, irritação, melhora o humor, dá leveza, você começa a desinchar, a barriga começa a diminuir. Você diminui a inflamação hepática do fígado, acelera as suas respostas hormonais. E os sinais já vêm de 48 a 72 horas. Você vai começar a fazer mais xixi, a barriga vai estufar menos, vai acordar com menos peso no corpo, menos vontade de doce, vai ter mais clareza mental, vai ter menos peso ali na constância do seu dia a dia, incluir os alimentos, sabe? E se você quiser ir além, eu ainda trouxe para você um shot anti-inflamatório que eu adoro usar por aqui, que ajuda a destravar o metabolismo da mulher 40+. Nele a gente vai ter água, pois a hidratação logo cedo vai ajudar o seu intestino a funcionar melhor. Afinal, linda, entrou, tem que sair. Para você emagrecer, o intestino ele tem que estar bom, não pode estar inflamado. A beterraba em pó, ela é riquíssima em nitratos naturais, melhora ali a sua circulação, sua oxigenação celular, te dá mais energia, menos cansaço, melhora a resposta metabólica. Isso aqui é ouro para aquela mulher que sente que o corpo não reage mais. Uva em pó, riquíssimo em resveratrol, antioxidante, atua direto ali na inflamação, ajuda na sensibilidade à insulina e também melhora ali acumulando menos gordura, principalmente na barriguinha que a gente se incomoda. O gengibre, ele é um ótimo termogênico natural, ótimo anti-inflamatório, potente e ajuda a sua digestão, melhora o inchaço, melhora o funcionamento do seu metabolismo. E aqui, cautela, hein? Em excesso, ele aumenta a pressão arterial. Então, eu não indico para quem for hipertensa, para quem estiver ali com a pressão alta. O limão, ele vai ajudar aqui, estimulando a sua digestão, ele protege o fígado, ele contribui para você desinflamar, melhorar a tua absorção de vitaminas e minerais. Além disso, ele ainda reduz inchaço. Fica tranquila, linda, que eu vou mandar toda essa receita no nosso grupo. Combinadas? Eu tô fazendo esse shot, então eu vou emagrecer 12 quilos? Não! Isso aqui é o começo para você destravar a balança. Para eliminar 12 quilos em 4 semanas, você precisa mudar o estímulo do seu corpo para ele não travar. E aí, ele é danado, ele se adapta. Você já sentiu que quando começa o emagrecimento, você emagrece um pouco e depois ele congela, estaciona e não desce mais? Pois bem, tem um jeito da gente vencer isso aqui. E é exatamente isso que eu vou te ensinar na nossa aula 2. É a aula da reprogramação cíclica. Foi aí que eu descobri o que mudou tudo. O corpo feminino, depois dos 40, ele não emagrece com repetições. Ele emagrece com ciclos metabólicos estratégicos. E é isso que eu vou te entregar e te mostrar no nosso encontro 2. Agora eu quero você aqui, aplicando o nosso desafio. E, nada de cometer esses 3 erros aqui. Combinadas? Bora que bora. Eu te vejo no grupo aberto, no grupo de interação. Se você ainda não entrou, corre, que ele tá incrível. E eu vejo também você no grupo fechado. São 7 dias, mulher. Assume esse compromisso com a sua saúde, bota despertador, porque é aqui que você deixa de tentar e começar e finalmente consegue comandar o seu corpo, tendo o resultado que você tanto quer. Beijo da Nutri, eu te vejo na próxima aula.